Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Mais uma excelente lição, eu tenho certeza, para o nosso crescimento espiritual. Esse trimestre, queridos, na classe de adultos, estamos estudando sobre o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E, queridos irmãos, a lição de hoje é a lição de número 5, que fala da dessacralização da vida no ventre materno. Amados irmãos, o texto áureo para essa lição está no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 1, e versículo de número 31, onde diz assim: E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. A verdade prática para essa lição diz: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno, e se opõe à cultura morta infantil intrauterina do presente século. Amados irmãos, a leitura bíblica em classe para essa lição está no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 1, dos versículos 26 ao 33. Diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E, vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Amados irmãos, também a leitura no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 1, também do 39 ao 45, onde diz assim: E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Queridos irmãos, os objetivos da lição são, primeiro, refletir sobre a divina concepção e nascimento de Jesus, mostrando o milagre da vida e da capacidade de procriar, identificar os traços da cultura de morte presentes em nossos dias e as suas consequências, e compreender a sacralidade da vida e a importância da Igreja de Cristo combater toda cultura que viole os princípios da palavra de Deus. Queridos,
Para nós começarmos a debater sobre esse assunto, nós vamos ver aqui nessa lição que a cultura da morte ela está presente e cada vez mais naturalizada nas pautas intelectuais e políticas em defesa da legalização do aborto e da eutanásia. Irmãos amados, é o seguinte, o grande problema disso é que nós, por fazermos parte deste mundo, por estarmos no mundo, digamos assim, vou trocar o termo fazer parte para estar no mundo, se não tomarmos cuidado, uma série de coisas que claramente na Bíblia Sagrada é pecado, vai começar ou vão começar a se tornar coisas normais para o nosso cotidiano. Então, o grande perigo é nós considerarmos o que a Bíblia abomina como se fosse uma coisa normal. Então, ao passo que o sistema desse mundo, mediante as suas estratégias ardis, impõe uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida, ou seja, impõe uma agenda contrária, não é, à santidade ou à sacralidade, que é o termo que o autor da lição usa em relação à vida, tão cara ao cristianismo bíblico. Então, nós, como cristãos, nós precisamos saber nos posicionar frente a essa agenda de desconstrução das coisas santas de Deus. Não é? É importantíssimo que a igreja saiba se posicionar sabiamente. Eu costumo dizer e lembrar os irmãos, e algumas pessoas às vezes me acham um pouco chato em relação a isso, é que eu não acho que seja o papel da igreja pintar a cara, seja lá de cor, e ir para a rua. Não é gritar. Eu acho que a igreja ela tem que agir de maneira sábia. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, o que a igreja precisa fazer é olhar para a Bíblia e se posicionar, não é, de acordo com os estatutos da Bíblia. Quer ver uma coisa, irmãos? Isso nós nem entramos na lição ainda e eu já estou comentando com os irmãos. Preste atenção, uma coisa interessante. Quando você vai estudar no direito, você aprende uma série de princípios. Uma das coisas que se aprende é acerca da eficácia, da eficiência e da eficácia das leis. E é bom entender eficiência e eficácia tomando uma lei ou o princípio das leis como exemplo. Vamos supor, quando uma coisa é eficiente, ela é eficiente quando ela resolve um problema. Então, nós dizemos que aquilo ali é algo eficiente. E quando algo é eficaz? A eficácia é quando alguma coisa é eficiente, ou seja, resolve um problema e tem aceitabilidade popular. Você imagina que isso mexe conosco. Porque se o sistema mundano impõe alguma coisa e a igreja se posiciona biblicamente, significa que o mundo até pode criar algo eficiente, mas se não tiver aceitabilidade da igreja, não é eficaz. Não é, irmãos? Então, nós precisamos saber nos posicionar com sabedoria, dobrar os joelhos, orar e saber citar a palavra de Deus, tá certo? Então, baseado nisso, você observa algumas coisas interessantes que a gente precisa lembrar. Primeiro, Deus é o autor supremo da vida. E com base nisso, com base em Deus, Deus é o autor supremo da vida, a consequência disso é que só Deus, não é, a vida pertence a Deus. A nossa vida pertence a Deus. Então, só Deus é capaz de dar e de tomar a vida. Não é, irmãos? Então, por isso, pelo fato de Deus ser o autor supremo da vida e ter o total controle sobre ela, é que as escrituras valorizam a vida
desde a concepção no ventre materno. Se nós formos à ciência para entender isso, nós vamos compreender que, para a ciência, há uma vida quando há a fecundação do óvulo e do espermatozoide. Houve a fecundação, então ali já tem uma vida. Então, se Deus é o autor supremo da vida, a Bíblia Sagrada nos ensina a valorizar a vida desde a concepção no ventre materno. Então, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida, levando em consideração o que a Bíblia fala, desqualifica a autoridade bíblica e faz a apologia o quê? A cultura da morte infantil no útero. Então, queridos, lembre-se desses detalhes. Deus é o autor da vida. Nesse sentido, não é? Nesse sentido, nada pode, não é, irmãos? Nada pode, nada tem o direito de tentar desfazer essa verdade de que Deus é o autor da vida e a vida pertence a Ele, tá certo? Então a ideia progressista que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida, ela afronta a soberania divina. Agora há pouco eu estava conversando com um grupo de irmãos que eu oriento, não é, em vários aspectos, principalmente na questão da fé, e o tema dessa semana foi salvação. E todos eles apresentaram conceitos maravilhosos e recitaram a Bíblia como poucos acerca da salvação. Eu disse, irmãos, agora não basta saber o que é salvação, e inclusive saber referenciar. A salvação precisa estar entranhada em nosso coração. Quando nós aceitamos Jesus ou ganhamos alguém para Jesus, nós temos o costume de dizer que nós estamos ganhando a alma. A alma é a parte do homem que diz respeito às emoções e aos sentimentos. Então, significa dizer que a salvação precisa estar entranhada em nossos sentimentos, não só no nosso intelecto. Então, queridos, é essa questão aqui da soberania da vida, da soberania em relação à vida. Toda e qualquer ideologia que tenha por objetivo alterar o conceito da vida, ou seja, o conceito de que Deus é o autor supremo da vida, ela desqualifica a autoridade bíblica. E se quer desqualificar a autoridade bíblica, é porque naturalmente faz apologia à cultura de morte. Né, irmãos? Então, nessa lição, nós vamos estudar, com base na concepção sobrenatural de Jesus Cristo, a apologia ideológica da cultura da morte e o conceito da sacralidade da vida no útero materno. Então, aqui eu quero mostrar para os irmãos duas palavras interessantes. Primeiro, o que é dessacralização. Segundo, o que é aborto. Né? Eu quero mostrar algumas legislações não cristãs que estão em vigor, tá certo? E são contrárias e algumas a favor da prática do aborto. Quero mostrar para os irmãos também o que a Bíblia fala acerca da prática do aborto. Quero mostrar aos irmãos algumas concepções errôneas, né? Alguns argumentos que são errados e são utilizados recentemente para justificar o aborto. E ressaltar para os irmãos o que a Bíblia fala acerca da vida humana. Então, vamos lá. Primeiro, vamos aprender o que é dessacralização e aborto, tá certo? Primeiro, a palavra dessacralização, irmãos, ela tem por significado fazer perder o caráter sagrado, né? Então, quando eu digo assim, o que é dessacralizar a vida humana? Na verdade, é tentar tirar o caráter sagrado da vida humana. Então, a dessacralização, ela tem esse significado, fazer perder o caráter sagrado, fazer com que alguma coisa deixe de ser sagrado. Se nós olharmos o dicionário da língua portuguesa, ele
define dessacralização como secularização, desmistificação, fazer com que algo deixe de ser considerado sagrado, divino ou inviolável. Já o pastor Claudio de Andrade, quando ele fala acerca da palavra aborto, ele nos chama a atenção que a palavra aborto ela é formada por dois vocábulos latinos, ab, que significa privação, e ortus, que significa nascimento. Ou seja, aborto é privar alguém do nascimento. Tá certo? Segundo o pastor Douglas Batista, que é o autor dessa lição, por sinal, ele diz que o aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto, né? E algumas literaturas identificam aborto como feticídio, né? Cujo significado é a morte do feto. Então, o verbo abortar, do ponto de vista médico, significa expulsar naturalmente o feto ou retirá-lo por meio de artifícios, tá certo? Então, o aborto, que também é chamado feticídio, que significa crime, né, no qual, através do aborto provocado, ocorre a morte do feto que se presume com vida. Agora, preste atenção que semana passada, na lição da semana passada, eu falei para os irmãos que o ordenamento jurídico brasileiro, ele tem por fundamento a Bíblia Sagrada, tá certo? Então, nós temos no ordenamento jurídico nacional os princípios que norteiam o ordenamento jurídico nacional são princípios bíblicos. Por isso, pelo Código Nacional, o aborto ele é um crime. Agora, o próprio ordenamento teve os seus incrementos e ele já justifica, né, o aborto como sendo algo autorizado, digamos assim, ou possível em determinadas situações que eu vou falar mais à frente. Thaisa está participando conosco dizendo, certo dia, ao expor a importância da orientação da família para a criança, um professor usou o termo dessacralizar no sentido de não dar importância sagrada à orientação da família, indo na contramão do que cremos no quesito da honra aos pais. Muito bem, Thaisa, muito bem colocado. Certamente contribui aí, não é, para que os irmãos compreendam o significado do termo dessacralização. Agora, algumas legislações não cristãs contrárias à prática do aborto, né? Nós temos aqui, algumas civilizações, como, por exemplo, as civilizações dos sumérios, os babilônicos, os assírios, né, os hititas e os israelitas, eles consideravam o aborto como um crime de maior gravidade, tá certo? Segundo o próprio pastor Douglas Batista nos orienta. Então, ao contrário do que pensam algumas pessoas que são a favor do aborto, que somente os cristãos se opõem a essa prática pecaminosa, o aborto, irmão, já foi declarado errado por muitas sociedades não cristãs. Como, por exemplo, nós temos o famoso Código de Hammurabi, né? Quem estudou um pouquinho de história já ouviu falar do Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Né? Então está lá, o Código de Hammurabi, datado do século XVIII a.C., ele aplicava castigo severo para quem induzisse um aborto. Né? Tiglat-Pileser, rei da Pérsia, ele punia as mulheres que induziam o aborto. Hipócrates, né, o famoso médico grego, ele se opunha ao aborto. Né? O juramento era recitado pelos médicos no dia que fazia a formatura, inclusive. Né? No dia que fazia a formatura, eles diziam, não darei a nenhuma mulher o pressário para provocar um aborto. Né? Lúcio Sêneca, ele elogiou a sua mãe por não ter lhe matado com essa prática. E o Código Criminal, no período do Império, no Brasil, lá no artigo 198,
ele diz assim, artigo 198 e 199, ele diz, o aborto e o infanticídio eram punidos com prisão e trabalho forçado. E a pena, segundo o Código Criminal Nacional, era de 1 a 3 anos de prisão e trabalho forçado, e de 1 a 5 anos de trabalho forçado no sistema prisional da época. Tá certo? Segundo o Código Napoleão, era um crime hediondo, né? O Código Napoleão também considerava o aborto como crime hediondo. Agora, importante nós sabermos também, né, irmãos, antes de tocarmos aí em alguns pontos que está escrito na lição, é importante nós sabermos também o que a Bíblia fala acerca do aborto, né? O que nós sabemos, não é? O que nós sabemos, o que nós já podemos falar, citar para os irmãos, é que a vida humana, ela é sagrada, não é? Por quê? Porque se trata de um ato da criação de Deus. É interessante que quando a Bíblia fala, por exemplo, lá na passagem dos ossos secos, lá em Ezequiel, quando a Bíblia fala que os ossos se juntaram, tal, mas eles não tinham vida. Aí a Bíblia diz que Deus soprou o Espírito. E esse termo soprou o Espírito, ele é interessante porque o Espírito é a parte da constituição humana que se comunica com Deus. E é interessante, ó, a gente olhar para a Bíblia que a gente aprende esses detalhes. Sem a comunicação com Deus, não tem vida. Né, irmão? Isso é interessante. A vida é um ato criativo de Deus. E sem Deus não existe vida. Tá certo? Então, o princípio da sacralidade, ela assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito de vida. Né? Então, a militância ideológica não reconhece que a sacralidade da vida está atrelada à santidade da vida. Tá certo? Segundo o pastor Douglas Batista, essa falaciosa distinção, ela condena o homicídio de crianças já nascidas, mas defende o assassinato dessas crianças no ventre da mãe. Então, é como se fosse uma armadilha. Né? Certo governante do Brasil levou o apelido de o pai dos pobres. Aí outro dia, lendo sobre a história, eu li um crítico chamando, de um lado é o pai dos pobres, mas é também a mãe dos ricos. Né? Interessante, porque determinadas coisas soam como paternidade para as pessoas, principalmente quando no que diz respeito e contrário ao que a Bíblia Sagrada está ensinando. Mas, na verdade, ao passo que parece favorecer as pessoas, compactua, né, com doutrinas e com situações que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Então, o que a Bíblia Sagrada fala? No Antigo Testamento, na lei mosaica, tá certo? É importante a gente saber isso, para nós sabermos nos posicionar. Né? Eu vou já falar para os irmãos a dúvida ali, a dúvida não, a sugestão da irmã Luciene para mim nessa aula. Então é assim, ó, a lei mosaica, segundo a lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso, conforme Êxodo capítulo 21, versículos 22 e 23. Lá nos 10 mandamentos, no decálogo, né, que foi entregue a Moisés, o 6º mandamento proíbe literalmente o homem de matar, o que significa assim, literalmente, não assassinar, tá certo? Então, ninguém tem o direito de matar, né? Os intérpretes do decálogo, eles concordam, e é muito fácil nós chegarmos a essa conclusão, que o aborto está inserido no contexto do 6º mandamento. Quando se provoca o aborto, se mata, né? Então, se provoca um assassinato, é um crime, uma vez que já há vida. Se houve fecundação do óvulo com o espermatozoide, ali há uma vida. Então, se há interrupção do desenvolvimento do feto, então significa que houve um crime, houve a interrupção de uma vida. Então, quem mata um embrião ou um feto
atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. O aborto, querido, indiscutivelmente é um assassinato, porque ele termina com a vida humana. Então, no sexto mandamento, nós encontramos uma clara reprovação a esse ato, tá certo? Em Êxodo, depois os irmãos leem ali do capítulo 21, versículo 22 ao 25, ele estipula uma pena para quem comete homicídio, né, e para quem causa o aborto. Então, Deus, ele trata o feto como um ser humano. Quer ver? Ó, se a gente lê no livro do Gênesis, capítulo de número 9 e versículo de número 6, está escrito assim na palavra de Deus: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então você observa que Deus reprova, né, consideravelmente aquele que derrama sangue, que mata. Pastor Claudionor de Andrade, ele nos lembra o seguinte: a lei de Deus, ela não faz distinção entre aborto e infanticídio. Tanto o faraó que ordena a matança dos infantes hebreus, como a mulher que por motivos fúteis interrompe a gravidez, quebram o sexto mandamento, tá certo? Então, tanto o que mata várias crianças, como o que mata um, inclusive o que está no ventre, ele age contra, não é, o sexto mandamento, ou seja, ele infringe o mandamento claro de Deus. Irmã Luciene está participando conosco, dizendo: o aborto não é apenas uma afronta à autoridade de Deus como Criador, mas também uma agressão à sua obra na criação. Muito bem colocado. Parabéns à irmã Luciene também pela colocação. No Novo Testamento, Jesus ratificou, não é, o sexto mandamento. Não é? No Novo Testamento, ele ratifica, né, em Mateus capítulo 5, versículo de número 21, está escrito na palavra de Deus o seguinte: ó, não ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. Não é a parte A. Ou seja, Jesus ratificando o que estava escrito lá no Antigo Testamento, lá no Decálogo. Tá certo? O sexto mandamento do Decálogo. Os apóstolos também, por exemplo, o apóstolo Paulo em Romanos 13:9 e também Tiago, capítulo 2, versículo 1. Então, uma das afeições próprias da natureza humana é que a mãe ame o filho desde o seu ventre. Tá certo, irmãos? Desde o seu ventre, ali já há uma vida e ela deve ser amada pela mãe. O apóstolo Paulo diz que uma das características do ser humano entregue ao pecado é que ele pode se tornar uma pessoa sem afeição natural, né? Ou seja, uma referência implícita, né, ao desamor que sente, por exemplo, uma mulher que, estando grávida, assassina o próprio filho. Você vê que isso é uma consequência terrível do pecado e isso não fica impune diante de Deus. Mesmo o apóstolo Paulo, ele diz que os que tais coisas cometem e também os que consentem são dignos de morte. Né, irmãos? Tanto o apóstolo Paulo fala, como o apóstolo João, não é, registrando a revelação de Deus lá no livro do Apocalipse, capítulo 21, e versículo de número 8. Queridos, também o aborto na história da igreja. Então, a igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica, isso aqui é muito importante para a gente compreender esse assunto, ela defende a dignidade humana, a sacralidade e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Tá certo? Aqui vem aquela pergunta que é o seguinte, ó: como a igreja deve se comportar frente a essa questão do aborto? É uma pergunta que com certeza pode surgir na sala de aula. Por exemplo, eu acabei de falar para os irmãos que o ordenamento jurídico brasileiro, ele condena o aborto, porém, ele permite o aborto em algumas situações. Como, por exemplo, se a gravidez é fruto de uma violência sexual contra a mulher, né?
A violência sexual contra a mulher é chamada de estupro. Então, se a gravidez é fruto de um estupro, poderá acontecer o aborto. Ou se, comprovadamente, né, pela medicina, o feto ou a gestação trouxer risco para a saúde da mãe. É isso que diz a lei, né, o ordenamento jurídico nacional. E tem outros casos mais baseados em jurisprudência. Nós conhecemos casos recentes de jovens, né, de uma moça que sofreu uma violência sexual e a justiça autorizou, contrariamente à recomendação médica, o aborto. Então, queridos, e para nós que somos crentes, qual é a nossa posição? Irmãos, a nossa posição sempre é a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Quer ver uma coisa? Esse é um assunto forte, né, irmãos? Quer ver uma coisa? Se tem alguém que não tem culpa de uma violência sexual, é uma criança. Se houve, irmãos, a geração de uma criança, a Bíblia Sagrada, ela diz que os filhos são heranças do Senhor. Eu conheço casos, quando bem mais jovem, fui chamado para uma situação onde a família estava decidindo se a moça abortava ou não abortava. No caso, não foi levado à justiça. A família se reuniu e me chamou para eu, representando a igreja, trazer a opinião bíblica. E depois de toda a discussão, pediram a minha opinião. E eu disse, olha, a opinião da Bíblia Sagrada, eu usei o 6º mandamento. A Bíblia é enfática, não matarás. E qualquer atitude que vá de encontro, ou seja, que se choque a qualquer um dos mandamentos que tem na Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, ele não deve ser praticado por um crente. Então, a minha opinião é que não mate essa criança, não interrompa essa gravidez. Sabe por quê? Porque se vocês são crentes em Jesus, a Bíblia diz que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Essa criança vai nascer e vai ser uma bênção. Aquela criança nasceu, aquela criança cresceu, e dentre tantas virtudes que eu poderia citar, músico na casa do Senhor, pregador do Evangelho, desde a sua infância, secularmente, primeiro lugar nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática que participou, primeiro lugar no curso da universidade que frequentou, né? E hoje aquela criança é muito bem empregada numa multinacional, serve a Deus com alegria. Naquele dia, irmãos, quase eu apanho, porque a família que era a favor do aborto, a parte da família que era a favor do aborto, que era a maioria, colocaram o dedo na minha cara e disseram assim, olhe, você é o responsável por o que vai acontecer com essa criança depois que ela nascer. Os traumas que ela vai carregar, as consequências que vai trazer para a saúde da mãe. Irmãos, depois de um tempo eu voltei lá e fui recebido com um abraço de muitos da família que disseram assim, pastor, hoje o pastor Mário Sérgio, naquela época o rapaz, o jovem Mário Sérgio, mas hoje o pastor Mário Sérgio, foi a melhor coisa que a gente fez, foi ter permitido esta criança nascer. E para a glória de Deus, todos são crentes e testemunham que a melhor coisa que se faz é observar o que está escrito na Bíblia Sagrada. Irmã Luciene está colocando aqui, ó, o aborto está sendo chamado de assassino silencioso, não é? Não apenas de bebês, não é, irmãos? Mas é assassinato, não é silencioso, não apenas de bebês, mas é verdade, é uma grande verdade que a serva de Deus está falando. Então, no ensino, o ensino dos 10 apóstolos, chamado de Didaquê, condena, né, irmãos, o aborto. Diz, não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Então, o apologista Tertuliano, ele ensinou que a morte de um embrião, não é, tem a mesma gravidade, não é, tem a mesma gravidade do assassinato de uma pessoa já nascida
já nascida, e que impedir o nascimento é um homicídio antecipado. Não é? O Santo Agostinho de Hipona e os teólogos Jerônimo, não é? E Estridão e Tomás de Aquino, eles consideravam pecado grave interromper a gestação e o desenvolvimento da vida humana. Jerônimo, que foi o autor da Vulgata Latina, também considerou as mulheres que escondiam a infidelidade conjugal com aborto como culpadas, com triplo crime: adultério, suicídio e assassinato, não é? Glória a Deus. E a irmã Luciene está dizendo aqui, ó, você observa que, pela colocação da serva de Deus, o aborto, ele é um assassinato silencioso não apenas dos bebês, não é? Para mães que carregam feridas produzidas e cicatrizes amargas também. Irmãos, olhem, isso é muito sério. Há muito mais sequelas para uma mãe que aborta, sequelas psicológicas, físicas, de vários outros sentidos, do que para uma mãe que carrega, não é? Que aceita e ama o filho que está sendo gerado no seu ventre. Tá certo? Então, são duas coisas que dizem respeito à maturidade cristã que a gente deve desenvolver na nossa vida. Né, irmãos? Eu não queria que fosse assim, mas aconteceu. E, para todos os efeitos, o crente deve ficar com o que diz a Bíblia. Algumas concepções errôneas para justificar o aborto. Preste bem atenção. Fecundação e embrião e feto são nome de 3 etapas da gestação. Então, quanto aos cientistas, muitos concordam, né, que a vida tem início na fecundação, quando o espermatozoide, que é o gameta masculino, e o óvulo, que é o gameta feminino, se fundem, gerando a nova vida, né, e que é uma nova célula chamada de zigoto. Então, de fato, o homem, segundo o pastor Elinaldo Renovato, desde a fecundação, não é um aglomerado de células, como dizem os cientistas ateus. Não é? É um ser composto de espírito, alma e corpo. Isso aqui é interessante, irmão, está comprovado que os filhos escutam a voz dos pais quando eles estão no ventre. Não é? Preste atenção, ele já tem alma. Né, irmãos? É interessante isso. Eu estou cansado de ver casos de crianças agitadas no ventre da mãe que se acalmam com um toque sobre a barriga, ou com um hino que é entoado, ou com uma conversa, né, irmãos? Então, o feto, o homem fecundado, quando o espermatozoide e o óvulo ali são fecundados, se unem, ali já há uma vida com espírito, alma e corpo. Isso aqui é muito interessante e é o nosso ponto de vista. Então, algumas concepções errôneas. Primeiro, o feto não é plenamente humano. Então, algumas pessoas que são a favor do aborto, elas alegam que o feto não é um ser humano em potencial e que ele pode ser facilmente descartado. Então, irmãos, tanto as descobertas científicas como a Bíblia, elas deixam muito claro que isso é um argumento falso, ou seja, um argumento falacioso. Né, irmão? Feto significa um ser em desenvolvimento no útero. Então, a única diferença entre um feto e um ser humano adulto é a idade e a massa corpórea. Né, irmãos? A idade e a massa corpórea. Então, ele é tão pessoa quanto o ser humano que já nasceu. Biblicamente falando, irmãos, Deus não faz distinção entre a vida em potencial e a vida real. Ou seja, entre uma criança não nascida no ventre materno, em qualquer que seja o estágio da gestação, e um recém-nascido ou uma criança. Tá certo? Então, no Antigo Testamento, a expressão lá, Yeled, ela é usada normalmente para se referir a uma criança já nascida, mas também é utilizada para se referir a uma criança no ventre. No Novo Testamento, né, a palavra grega brefos,
ela é empregada com frequência para recém-nascido, para os bebês e para as crianças mais velhas. Então, lá em Atos 7, 9, brefó refere-se às crianças mortas por ordem de Faraó. E em Lucas 1:41, a mesma palavra é empregada referindo-se a João Batista enquanto estava no ventre da sua mãe, ou seja, enquanto nem havia nascido ainda. Né, irmãos? Então, essa história de que o feto não é plenamente humano, ela é um argumento falso. Também o feto não tem alma. Então, eu acabei de dizer aos irmãos que há evidências científicas e bíblicas de que a alma humana começa na concepção. Ou seja, na concepção, o feto já possui sentimentos, irmãos. Né? Norma Geisler, citando a doutora Matthew Roth, da Faculdade de Medicina de Harvard, ela diz assim, na biologia e na medicina, é fato aceito que a vida de qualquer organismo individual que se reproduza por forma sexuada inicia no momento da concepção ou da fertilização, tá certo? Então, os irmãos observam que para a medicina, quando houve, né, irmãos, a geração do organismo do indivíduo por meio do sexo, ou seja, de forma sexuada, ali já há uma vida, tá certo? Então, do ponto de vista bíblico, também a vida se inicia na concepção. O pastor Elinaldo, ele diz assim no seu livro, Elinaldo Renovato, ele diz, cada vez que um gameta masculino funde-se com um feminino, no casamento ou fora dele, pela lei do Criador, forma-se um conjunto espírito mais alma dentro do homem. Tá certo, irmãos? Então, cada vez, os irmãos guardem isso, que se funde, não é? O que há a fecundação no ventre feminino, tá certo? Seja por meio do casamento ou não, então ali foi gerada uma vida. Forma-se um conjunto de espírito e alma. Então, para Deus, irmãos, para Deus, o embrião não é só um punhado de tecido, não é? Deus já sentia afeto e amor por nós quando ainda, né, irmão, estávamos sendo tecidos gerados dentro do ventre da nossa mãe. A Bíblia Sagrada, ela chega a dizer que antes que a gente fosse gerado, não é? Ou seja, para mostrar a maneira como Deus valoriza a vida. Né, irmãos? Então, quem é esse povo para dizer que o feto não tem alma? Hoje em dia, segundo o pastor Douglas Batista, o direito à vida intrauterina é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que por meio do aborto decreta a morte do fruto do seu ventre. Ou seja, não é uma concepção bíblica que o feto não tem alma. É uma concepção moderna, tá certo? É um argumento falacioso de pessoas que pregam contra o aborto, não é? Está aqui a irmã Luciene citando muito bem, e inclusive era um texto muito apropriado para essa lição, os Salmos de número 139, que inclusive eu recomendo a leitura aos irmãos, né? Que ele diz assim, ó, pois tu formaste o meu interior e tu me teceste no ventre da minha mãe. Né, irmãos? Então tá aí, ó, nos Salmos de número 139, obrigado, irmã Luciene, por lembrar, né? O salmista já faz menção da forma como Deus cuida do ser humano ainda, não é, no ventre, ainda quando está em fase de formação. Tá certo? Outra coisa errônea, né? Outro falso argumento, é que a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo. Então, é um argumento de movimentos, né, irmãos, dos dias atuais. Inclusive, lá no grupo do WhatsApp de subsídios, eu mandei uma frase que tem a ver com isso, né, lá do pastor, lá do Recife, do pastor Ailton José Alves. Né, irmãos? Mas tem a ver com o argumento do movimento feminista, que diz, meu corpo, minhas regras. Irmãos, nós somos templo de Deus e morada do Espírito Santo.
Deus não habita em templo feito por mão de homens. Se nós somos templo do Espírito Santo, significa dizer que o nosso corpo, ele é moldado em conformidade com a vontade de Deus. O nosso coração é trabalhado, a nossa mente, em conformidade com a vontade de Deus. Ou seja, com base na sua palavra. E por sinal, falando da vontade de Deus, não é? Não espere que um anjo venha do céu dizer para você, não é? Thaisa, o que você tem que fazer é isso. Não. A Bíblia diz que ainda que surja um anjo de luz anunciando outra palavra além da que está escrita, seja anátema. Então, o nosso referencial de fé e prática está escrito, é a Bíblia, irmãos. Então, é necessário fazer algumas considerações em relação a essa história aqui da mulher ter direito sobre o seu próprio corpo. Do ponto de vista jurídico, o aborto, em síntese, ainda é crime no Brasil. Tá certo? A conduta do aborto ela está tipificada no Código Penal, lá nos artigos 124 e 126, e é considerado um crime contra a vida. Como eu disse aos irmãos, embora tenha sido incrementado aí algumas situações onde o aborto, não que o aborto seja permitido, senão qualquer pessoa diria que a gravidez foi fruto de um estupro e pronto, abortava. Não. É que há argumentos que casos em que o aborto possa ser permitido. Do ponto de vista científico, né, é bom destacar também que o feto não é um prolongamento do corpo da mulher. Então, dados científicos eles mostram que a partir da concepção, eles têm o seu próprio sexo que pode diferir da mãe. Depois de 40 dias da concepção, tem as próprias ondas cerebrais, né? Após algumas semanas, já possui seu próprio tipo sanguíneo, que pode ser diferente da mãe e suas próprias impressões digitais. Então, é o indivíduo dentro do outro. No ponto de vista da saúde pública, né, irmão, se ignora as complicações, danos e consequências emocionais, psicológicas e físicas da prática do aborto. E do ponto de vista bíblico, né, lembrar também aos irmãos que a violência contra o corpo, tá certo? A violência contra o corpo de outra pessoa é pecado. Né? Então, a Bíblia está repleta de argumentos contrários à prática do aborto. Né? Thaisa está aqui participando também, dizendo quando alguém diz que tem direito sobre o próprio corpo e tira a vida de outra pessoa, ela está se contradizendo. Né? Eu tenho direito sobre o próprio corpo e tira o direito da outra pessoa, matando essa pessoa. Né? O que Thaisa está querendo explicar aqui. Logo, essa pessoa se contradiz. Só ela tem direito, a outra pessoa também não tem? Né, irmãos? Interessante isso aqui, esse pensamento. Também, que o aborto é justificado em algumas situações. Então, o aborto é proibido no Brasil, com algumas exceções, quando há risco de vida para a mãe, ou quando a gravidez é resultante do estupro, ou se o feto não tiver cérebro, né? Ou seja, se for anencéfalo, ou se for um caso de anencefalia. Então, nesses 3 casos, permite-se à mulher optar por fazer ou não o aborto. Mas a Bíblia, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela se posiciona contrária ao aborto, mesmo nessas situações. Né, irmãos? Nada justifica a morte de um inocente. Isso aqui é forte, mas isso é a Bíblia. Né, irmãos? A Bíblia. Interessante que as pregações que mais fazem sucesso hoje são aquelas pregações de autoajuda, né? E Deus está dizendo que você é grande, que você vai conseguir, que você vai chegar, não sei o quê. Mas a Bíblia ela deve ainda ser estudada de forma sistemática. Por quê? De forma sistemática, a gente consegue identificar o que de fato Deus quer falar conosco. E olhando a Bíblia de forma sistemática, ela se posiciona indiscutivelmente contrária ao aborto, mesmo nessas situações em que a lei permite que possa haver aborto. Né? Nada justifica a morte de outra pessoa. Então, não temos o direito de escolher quem vai viver, tá certo? Ou não.
E isso é algo que é exclusivo de Deus, tá certo? Que é o autor da vida. É algo que é exclusivo de Deus. Então, o Código Civil em vigor, né, que ele foi o novo Código Civil de 2002, ao tratar da personalidade e da capacidade, ele protege a vida desde a concepção, no momento que ele diz assim, ó, a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, né? Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, tá certo? Então, existem os direitos da pessoa que nasce com vida, né? Para saber se a pessoa nasceu com vida, se faz um exame chamado dogmase hidrostática de Galeno, que é um exame onde se coloca o pulmão do feto num recipiente com água e verifica se tem ar. Se tem ar é porque a criança respirou depois que nasceu. Então ela tem direitos de um cidadão como outro qualquer. Mas existem os direitos do nascituro, tá certo? Ou seja, a criança no ventre materno, ela já possui um conjunto de direitos. Então, esse dispositivo é interpretado no sentido geral da seguinte maneira. Entendemos que, na verdade, o início legal da consideração jurídica da personalidade é o momento da penetração do espermatozoide no óvulo, tá certo? Então, considerar o início da vida na concepção, né, irmãos? Assim como caracterizar o aborto como atentado à vida, não é? Pode-se considerar o início da vida na concepção e assim considerar o aborto como atentado à vida. Então, os próprios operadores do direito, eles chegam à conclusão majoritária de que com a penetração do espermatozoide no óvulo, ali já tem uma vida e ali já tem direito, tá certo? Maluciene cita aqui Deuteronômio 32, 29, onde diz, eu faço morrer e faço viver, né? Seria isso, eu faço morrer e faço viver, tá certo? Irmãos, agora, depois da gente analisar todo esse contexto terrível, a gente pode comparar, então, com o argumento da nossa lição sobre a concepção de Cristo. Então, nós temos como se deu ali o nascimento de Cristo, começado o anúncio. Você observa uma virgem comprometida em casar-se com José, né? O nome dessa virgem era Maria. Ela recebe a visita do anjo Gabriel. Você observa o seguinte, ó. Você observa uma coisa seguinte aqui. Vamos continuar aqui e depois ali eu vou fazer um comentário interessante sobre o nascimento de Jesus. Você observa que o anjo faz uma revelação a Maria. Ele diz assim, teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o seu nome de Jesus. Então Maria, ela questiona o anjo e diz assim, como vai ser isso, visto que não conheço varão? Então você observa que a pergunta de Maria demonstra o que? A perplexidade da virgem de como se daria a concepção sem a participação do homem. Então, no Evangelho, a menção à cidade de Nazaré é profética, pois Cristo seria chamado Nazareno. E Lucas ainda enfatiza a virgindade da donzela e a decência de José da casa de Davi. Então, essas informações aqui, elas integram as profecias messiânicas e torna fidedigno o relato bíblico lá do profeta Isaías. O que eu quero destacar aqui para os irmãos é o seguinte. Você observa que aonde estava ali a perplexidade de Maria? Eu acabei de dizer para os irmãos que a lei, né, ela proíbe o aborto. E, irmãos, logicamente, desde o princípio, há um julgamento ou um pré-julgamento, não é? Ou seja ele legal ou social, acerca de uma moça que engravida sem estar casada. E você observa, Maria era justa. Não é? Quando o anjo aparece a Maria, salve agraciada, o Senhor é contigo. Ou seja, o anjo não fala assim com qualquer pessoa.
A Bíblia, ela não chama um pecador de santo, ela chama de santo uma pessoa que se arrepende e passa a andar em conformidade com os mandamentos de Deus. Então, essa pessoa que é chamada de santa. Então, você observa que tanto Maria ficou perplexa, como José, porque lá em Mateus capítulo 1, diz que José, quando soube que Maria estava grávida, intentou deixá-la com medo do escândalo. Aí a Bíblia diz que o anjo aparece a José e mostra a José que José era crente. É como se ele estivesse lembrando alguém que é crente, que diz que tem a Bíblia como regra de fé e prática, e está agora diante de uma situação como essa. Aborta ou não aborta? Eu apoio o aborto ou não apoio o aborto? Eu levo em consideração os argumentos sociais, que são bonitos, diga de passagem. A mãe vai ter consequências psicológicas, o filho e tal. São argumentos até, digamos assim, que convence com facilidade. Mas o anjo apareceu a José em sonho e lembrou a José quem ele era. José, não intente deixar Maria, porque o que nela está sendo gerado foi concebido pelo Espírito Santo. Aí o anjo, ele fala com José, lembra José que ele é crente agora, que ele diz assim, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que uma virgem conceberia, daria à luz a um filho e seu nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. Então você observa, o anjo aparece a José e diz, José, a reação natural e social é você abandonar Maria, fugir dela. Engravidou sem relação, engravidou sem ser casada. Mas você é crente, você crê na palavra. Estava escrito, foi anunciado pelo profeta. Ou seja, sua regra de fé e prática é a Bíblia. Né, irmão? Isso aqui é interessante. Então, houve então a miraculosa concepção. O anjo explica a Maria que a concepção seria singular e miraculosa. Né? Então, descerá sobre ti o Espírito Santo. Então, por isso, declara que o menino, o santo, será chamado filho de Deus. Então, Maria, ela não pediu nenhum sinal, né, irmãos? Mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel como incentivo de fé. Não é tua prima concebeu o filho em sua velhice. Então, o testemunho das escrituras de mulheres estéreis, elas ficaram grávidas, né? Que ficaram grávidas, preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. Então, você observa uma coisa interessante, né, irmãos? Lógico que a gravidez de Jesus não foi fruto de uma violência sexual, mas aqui o foco não é, irmãos, o foco não é, apesar do tema ser a concepção miraculosa, mas o foco não está no sexo, tá certo, irmãos? O foco está no fruto que está sendo carregado no ventre. Você observa, Maria, você está carregando um fruto e o que você está carregando é santo. Da mesma maneira, irmão, isso é um tema difícil, eu sei que é um tema difícil, mas a interpretação bíblica é que o que está no ventre, ele foi concebido por Deus. Né? A visão da Bíblia é que os filhos são heranças do Senhor. Né? Isso aí é forte, é complicado de ensinar. Então, a bênção do nascimento. Então, a vida gerada no ventre de uma mulher, irmãos, é um milagre. Não é? Porque Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação. Então, tem coisas que a medicina não domina. As maiores tecnologias desse mundo não conseguem dominar. Por exemplo, os fenômenos naturais. O camarada tem uma bomba que ele pode lançar de um lado do mundo para o outro, destrói o mundo todinho. Mas ele não é capaz de conter o vento que sopra. Vem um vendaval, vem um furacão e destrói tudo. Pronto. Então você observa da mesma maneira, por mais que hajam discussões nesse sentido, ninguém consegue mudar, não é, irmãos, o sentido natural das coisas. Deus dotou a mulher com a dádiva da procriação. Então, o nascimento dos filhos é uma recompensa divina. Então, sem o dom da fertilidade, um ventre estéril, ele se torna um obstáculo para a vivência da maternidade. Então, a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe
são endossadas quando, não é, quando a Bíblia registra, quando a Bíblia ela registra o seguinte, quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel, você observa, aqui nós temos uma virgem e temos uma mulher de idade avançada. Agora você observa, tanto para que era estéril, como para que era virgem, Deus concebeu o dom de serem mães. Então Isabel, ela trazia João o Batista no seu ventre, né, que nasceu para preparar o caminho, né, preparar o Senhor um povo bem disposto. E Maria transportava em seu ventre, né, o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno, que nasceu para salvar a humanidade, que é Jesus Cristo. Né, irmãos? Aqui é uma colocação interessante da irmã Luciene, complementando. Maria foi escolhida para ser mãe de nosso Salvador, assim como as mães são escolhidas por Deus para gerar filhos. Muito bem. E cuidar desses filhos desde o ventre. Não aceitar qualquer tipo de interrupção, não é, irmãos? De qualquer tipo de situação que coloque em risco a vida do que está sendo gerado no ventre. Muito menos admitir, né? Muito menos admitir a interrupção da gestação. Então, a cultura da morte. Eu já vou encaminhando aqui para o final. Então, a cultura da morte, o que é que o autor ele chama aqui? Primeiro, é um projeto ideológico. Então, é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. É por isso que nós, crentes, temos que ter a Bíblia, assim, de forma sistemática, tá certo? De forma sistemática. E ler a Bíblia e examiná-la de forma cautelosa. Então, entre as pautas da cultura da morte, estão a legalização do aborto e da eutanásia, a apologia ao suicídio, também o controle da natalidade. Então, mediante as estratégias culturais, intelectuais, políticas, é imposto uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida. Algo, né, irmão, caro à cultura cristã, como a gente já estudou aqui. Então, nesse sentido, nesse contexto, estimula-se a eugênia, né? Ou seja, o descarte do ser humano como alguma má formação, né? Ainda no útero materno, ou a maternidade é depreciada a fim de que a mulher não deseje ser mãe. Conceito de saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto como medida de saúde feminina. Direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, né, que por meio do aborto decreta a morte do fruto do seu ventre. Então você observa que é uma pauta terrível, né, irmãos? Terrivelmente contrária ao que ensina a palavra de Deus. Também acerca do direito sobre o corpo, né? Cultura da morte também prega isso. É com a cultura pós-modernista e que insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o próprio corpo. Oh, irmão, o corpo humano, ele foi concebido com finalidades determinadas pela Bíblia Sagrada. Agora, o que estão querendo fazer é distorcer isso. É interessante quando a gente fala, entra nas entranhas disso aqui, causa pânico, causa medo, causa terror nas pessoas. Por exemplo, quando a gente começa a falar, como a lição é de adultos, eu vou dizer, quando a gente começa a falar que sexo anal, oral, nasal, não é? E que isso tudo é pecado, sexo com um animal, com boneco, né, irmão? Com objetos diversos. Quando a gente começa a dizer que isso é pecado, as pessoas ficam assustadas, porque muita gente é influenciada por isso. Isso aí, irmãos, é a cultura do mal, tá certo? É o projeto pós-modernista tentando trabalhar na mente das pessoas, tentando fazer com que as pessoas achem normal o que não é normal. Tá certo? Então, o slogan Meu Corpo, Minhas Regras, ele é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha de quem deve viver ou morrer.
Então, nessa percepção, estão os direitos à prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e várias outras coisas. Então, qualquer opinião contrária, né, irmãos, é considerada violação à liberdade humana. Eu sou considerado um radical, mas eu estou falando em conformidade com a Bíblia. As Escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado, que, embora livre, o ser humano não tem o direito de profanar o seu corpo, não é? E que a vida só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo. Eu acabei de dizer, se não tiver o Espírito, não há vida. Se não tiver a ligação com Deus, não há vida. Né, irmãos? Então a vida só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo. Uma vez eu estava num lugar, ainda bem mais jovem também, e alguém falou para aquele público, jovens, a alma é de Cristo, mas o corpo é de vocês. Eu disse, misericórdia, eu vou pregar aqui, porque minha Bíblia diz que espírito, alma e corpo sejam apresentados a Deus santos e irrepreensíveis. Não é, irmãos? Então, também, a prática do aborto. O aborto, como eu já disse aos irmãos, é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. Né? É o ato de descontinuar a geração. Então, o termo gestação, do latim gestatione, né? E se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. Então, o aborto pode ser não intencional ou provocado. Então, como eu já mostrei para os irmãos, me desculpem, como eu mostrei aos irmãos, segundo a lei de Moisés, era um ato criminoso provocar a interrupção da gestação. Segundo o sexto mandamento, é proibido matar. Tá certo, irmãos? Então, nós não temos parte com esse tipo de coisa. Também a sacralidade da vida é importante a gente lembrar aos irmãos, em resumo do que a gente já falou. Então, primeiro, a vida é inviolável. Então, a vida humana é sagrada. Tá certo, irmão? É um ato criativo de Deus. Então, o princípio da sacralidade, ela assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Então, o valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse contrário a isso. Então, o princípio da vida, irmãos, desde a concepção do útero, não pode conter exceções. Somente Deus tem poder sobre a vida e sobre a morte. Lembre-se que, na sociedade secularizada que vivemos, o cristão, nós precisamos ter cuidado com o relativismo. Né, irmão? Não deixe isso entrar no seu coração. Né? Não fazer concessões e estar alerta quanto às ações de manipulação da sua consciência, né? E o desrespeito à vida humana. O cristão deve estar atento a essas coisas, muito atento. Não é? Às vezes um detalhezinho, irmão, é uma brecha para entrar alguma coisa interessante. Agora há pouco eu fui pesquisar de onde vem o termo pega a visão, porque eu me irrito com algumas coisas, né? Quando fala muito assim, muito chavão, eu já fico meio perturbado. Né? Então, pega a visão, pega a visão, pega a visão. Eu fui ver de onde vem isso. Vem dos shows do mundo, de rock, de rap. Então, assim, as pessoas que não têm Deus gostam, mas nós não gostamos, nós somos crentes. Eu sou crente da Assembleia de Deus e eu não está de acordo com a minha fé esse tipo de coisa. Então, na minha igreja, eu disse, eu não quero mais que fale. Pronto. E, né, irmãos, é uma forma de proteger. E por meio disso, se você permite um tracinho, você permite que outras coisas, elas venham adentrando de forma sutil. Né? Então, as escrituras, elas são incisivas quando falam ali da vida desde a concepção. Tá certo? Então, como eu já disse aos irmãos, leiam os Salmos de número 139. Né, irmãos? Os irmãos vão ver ali como essa leitura é propícia a essa lição também. E, de acordo com as escrituras, os irmãos não esqueçam, tá certo? Que a vida começa
quando ocorre a união do gameta masculino e do gameta feminino. Então, a igreja ela tem que manter o princípio teológico da autoridade bíblica, que defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a concepção. Né? A Bíblia ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do seu desenvolvimento, tá certo? E que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. Né? Nós não aceitamos isso. Tem um determinado grupo de pessoas que aceitaram Jesus e perguntaram assim, pastor, nós vamos deixar de ser, nós vamos deixar de ser daquela raça? Eu falei, não, vocês vão continuar sendo. O problema é que vocês são convertidos agora. Se na cultura de vocês matar era uma coisa normal, agora, segundo a Bíblia, matar é pecado, vocês não vão mais matar. Né, irmãos? Então, a vida não pode ser violada por algum tipo de cultura. Não existe essa justificativa. Não é? A Bíblia ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos devem ser combatidas. Né? 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo de número 8. Diz assim, ó, 2 Timóteo 3, e versículo de número 8 diz: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Tá certo? Também, agora eu vou terminar de fato, apenas falando para os irmãos aqui o que a Bíblia diz sobre a vida humana, para a gente terminar. Primeiro, não esqueçam que a vida é um dom de Deus. Né? A vida é um dom de Deus e um feto tem vida, tá certo? Então a vida é um dom de Deus e o feto tem vida. Atos 17, 25, o apóstolo Paulo diz: quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Né? É Deus, é Ele quem forma o corpo humano no ventre. Está lá nos Salmos de número 139 e verso de número 13. Não é? Que a irmã Luciene citou aqui agora há pouco, pois tu formaste no meu interior e tu teceste no ventre da minha mãe, tá certo? Então, Ana cantou, lá em 1 Samuel 2:6, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. E existem outras referências que a gente podia citar. Também, a vida humana é sagrada, né, irmãos? Quer no estágio inicial ou terminal, é sagrada aos olhos de Deus. Então, quando Deus fez o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, ele, até mesmo depois do pecado, essa imagem e semelhança, ela não foi erradicada. O corpo é templo do Espírito Santo. Então, o valor da vida não depende dos anos acumulados, nem da capacidade física ou intelectual. A vida é um bem pessoal, irmãos, intransferível e imaculável, e a gente não pode esquecer isso. Também, para a gente terminar, enfim, depois eu vou para a conclusão, a vida humana deve ser respeitada e protegida, tá certo? Então, dos 10 mandamentos do Decálogo, não é? 6 dizem respeito ao nosso compromisso com o próximo. No 6º mandamento diz: não matarás. Se constitui, não é, uma agressão contra a vida alheia. Então nós não podemos furtar o direito de outra pessoa a viver, como colocou Thaís aqui, né? Como Thaisa colocou, quando uma pessoa tem direito, alega ter direito sobre o próprio corpo e tira a vida de outra, ela está se contradizendo, né? Então, nós não temos o direito de furtar o direito de outra pessoa viver, ou de outro ser viver. Né? Em se tratando do feto, tem muitos agravantes ainda, porque é um pequeno ser que não pode gritar por socorro, que não pode se defender, que não pode fugir, tá certo? Então, tem outro detalhe, ele não pediu para vir ao mundo. E no caso do estupro, né, irmãos? No caso do estupro, aquela criança deve ser amada e acolhida,
tá certo? Com muito amor e carinho. Irmã Luciene aqui também está deixando sua conclusão, ó. Deus é santo e justo, e precisamos andar na contramão do mundo, não é? Tendo a carta magna. Nós temos a carta magna em nossas mãos, que é as Sagradas Escrituras. E para concluir, quando a irmã Luciene perguntar lá no domingo o que é que vocês aprenderam, né? Nós vamos falar que a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos de Deus. Então, a concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida interuterina e direciona também a nossa mente para o pensamento correto. Nunca esqueça aquela orientação que fora dada a José. José, não intente deixar Maria. Não é o que nela está sendo gerado, foi concebido pelo Espírito Santo. Então, a interrupção da vida, irmão, é uma agressão ao direito inviolável de nascer. E a valorização da dignidade humana e o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios que não se podem mudar, tá certo? No cristianismo bíblico, no cristianismo que tem a Bíblia como regra de fé e prática. Então, acerca desse assunto, a Bíblia ela nos assegura que Deus é o autor e o detentor da vida humana, né, irmãos? Enquanto as legislações aí vão legalizando a prática do aborto, nós permanecemos de acordo com a palavra de Deus, que é o nosso código de conduta. Somente Deus, quem criou o homem à imagem, tem direito à sua imagem, né? Tem direito de pôr fim à vida que ele mesmo criou, seja de um ser humano em gestação, ou seja de um ser humano que já nasceu. Né, irmãos? Que lição é essa? Meu Deus do céu. Que lição maravilhosa, esclarecedora e que posiciona, direciona a nossa mente para a palavra de Deus, né, irmãos? Você observa, esse é um tema que alguém pode ainda chegar ao final da aula dizendo, olha, eu não sei se isso acontecesse na minha família, essa questão aí da gravidez indesejada, por exemplo, eu não sei qual seria a minha posição. Olha, eu vou falar para você. Esse é apenas um dos desafios que a vida moderna impõe. Agora, existem outros. E o que nós estamos mostrando aqui é que a melhor decisão que um cristão pode tomar é andar em conformidade com o que diz a palavra de Deus. Que Deus abençoe, queridos. Tenham todos uma excelente aula. Como eu costumo dizer, anote suas dúvidas, leve e apresente ao seu professor para tirá-las em momento oportuno, não é? Também suas colocações, peça a oportunidade, faça suas colocações, não é? O professor cuide para preparar a aula dentro do tempo proposto, tá certo? Se não tiver domínio sobre determinados tipos de polêmica, não discuta, não é? E se for questionado, diga, eu vou me informar para poder informar corretamente acerca desse assunto, tá bom? Deus abençoe, uma excelente aula a todos e a paz do Senhor Jesus. Se Jesus não voltar, próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 6.